Na Idade Média, no norte de África, viveu o homem mais rico da história da humanidade, Mansa Musa, imperador do século XIV do antigo Império do Mali. Foi um homem tão rico que seu nome significava ouro. Pessoalmente, Musa possuía mais de 50% das reservas de ouro conhecidas do mundo medieval, fazendo dele um homem extremamente rico e poderoso. A imensa riqueza e o poder de Musa ficou exposto ao mundo durante uma viagem pelo Cairo. Ele ofereceu tanto ouro aos pobres com quem cruzava pelas ruas que causou a queda desse metal precioso, levando o Egito a uma recessão econômica que durou mais de 12 anos. A riqueza de Musa era tão vasta que parecia não ter limites, levando muitos a se perguntarem como ele acumulou tal fortuna. Com sua vasta riqueza impossível de ser estimada, Mansa Musa era como uma combinação de Auric Golding-Ginger e Tio Patinhas, a personificação da riqueza e excesso. Seu império foi construído sobre o ouro, e parecia que cada um de seus movimentos era guiado pelo desejo de acumular riqueza. Mas, suas verdadeiras motivações e objetivos iam muito além disso. Musa não queria ser lembrado apenas como um homem rico. Ele queria que seu nome ficasse na história como o rei de todos os reis, o imperador que conquistou e governou o maior e mais desenvolvido império de sua época. Ele queria construir um império na África que podia rivalizar com qualquer um na Europa ou na Ásia. Por isso, Mansa Musa embarcou em uma jornada de guerras que viriam redefinir as fronteiras do Império do Mali. Junte-se a nós nesta história cheia de mistérios e luxos, enquanto desvendamos a história de Mansa Musa, o homem mais rico da história da humanidade. No começo do século XIII, o continente africano presenciava o declínio do Império de Gana, que já havia sido uma potência na região. Foi durante esse tempo que Sundiata Keita, conhecido como Príncipe Leão, emergiu como um líder poderoso com uma visão de estabelecer um novo poder dominante na região. Sundiata forjou alianças com líderes tribais e comerciantes árabes, visando derrubar o Gana e o rival reino de Sosso, ambos lutando pela supremacia. Em 1235, Sundiata liderou seu exército para a vitória sobre as forças de Sosso na Batalha de Crina, um ponto de virada em sua busca pelo poder. Com Sosso derrotado, Sundiata voltou sua atenção para o Gana, capturando sua capital em 1240. Ele queimou a cidade, pondo fim ao Império Centenário. Das cinzas, Sundiata construiu um novo império, Mali, uma superpotência como nunca vista na África. No coração do Mali estava Sundiata, um monarca supremo cuja palavra era lei. Seu império era uma mistura de guerreiros da África Ocidental e comerciantes árabes, todos leais ao seu rei. O governo de Sundiata era absoluto, sendo apenas ele permitido possuir pepitas de ouro e todos os escravos em suas terras leais somente a ele. Apesar de seu governo autocrático, Sundiata sabia que para manter seu império, ele precisava de alianças e redes de comércio. Assim como a União Europeia atualmente, Mali era uma coleção de regiões semi-independentes que contribuíam para a riqueza e poder do império. Essa abordagem permitia a Sundiata controlar rotas comerciais e expandir sua influência pela região. Quando Sundiata faleceu em 1255, o Império do Mali era o maior da história da África. No entanto, o legado de Sundiata seria ofuscado por seu sobrinho neto, Musa. Musa nasceu em 1280 em um império próspero, onde a riqueza fluía como os rios Níger e Sankarani, controlados pelo Império do Mali, com a capital em Niani. Mali estava estrategicamente localizado entre os campos de ouro da África Ocidental e as rotas de comércio de sal do norte. O povo do império vivia em abundância, com um sistema de justiça próspero e fácil mobilidade entre as regiões. Enquanto a Europa sofria com a violência no século XIII, Mali se destacava como um exemplo de estabilidade e prosperidade na África Ocidental. Após a morte de Sundiata, o governo do Mali passou por uma série de líderes medíocres, deixando o império necessitando de um governante forte para liderá-lo. Enquanto isso, Musa, que nunca foi destinado a ser rei, viu seu irmão Abubakar assumir o trono e partir em uma viagem misteriosa pelo mar, sem nunca retornar. Vendo uma oportunidade de assumir o poder, Musa se autoproclamou Mansa Musa e assumiu o controle do império. Enquanto Musa assumia oficialmente o trono, o desaparecimento de Abubakar e sua frota permaneciam como um mistério para Mali. A ambiciosa viagem ao desconhecido colocou Musa em uma posição de poder, mas também levantou questões sobre o destino de seu irmão e o futuro do império. Meses se passaram,
com Musa observando atentamente o horizonte em busca de qualquer sinal do retorno de seu irmão. Com o tempo, ficou claro que a jornada de Abu Bakr havia terminado tragicamente, deixando Musa para liderar Mali em uma nova era de expansão. Muito antes da era da exploração e expedições tomar o mundo ocidental de assalto, havia Mansa Musa, um imperador cuja ambição não conhecia limites. O Império do Mali sob seu reinado já havia se tornado o maior da África, mas a fome de poder e riqueza de Musa era insaciável. Pouco tempo após assumir o trono, ele se concentrou em conquistar novas terras. Com um exército de 100.000 homens e 10.000 cavalos sob seu comando, Musa embarcou em uma missão para expandir as fronteiras do Mali muito além do que qualquer um podia imaginar. Ao longo da década seguinte, Musa liderou suas forças de vitória em vitória, dobrando o tamanho do Mali e estendendo seu alcance para atuais territórios do Senegal, Gâmbia, Níger, Mauritânia, Burkina Faso, Guiné-Bissau, Guiné e Costa do Marfim. Seu império se estendia por mais de 3.200 quilômetros de leste a oeste, rivalizando apenas com o Império Mongol em termos de tamanho. Para garantir a estabilidade de seus territórios recém-adquiridos, Musa dividiu seu império em 14 províncias, cada uma supervisionada por um farba, governante. Esses líderes provinciais tinham autonomia, mas a um custo. Eles eram obrigados a pagar tributo a Musa na forma de ouro. Com o Mali possuindo metade das reservas de ouro conhecidas do mundo, as riquezas fluíam para os cofres do rei, tornando-o o homem mais rico da história. Apesar de suas conquistas e vasta riqueza proveniente das abundantes reservas de ouro do Mali, Musa permaneceu uma figura relativamente desconhecida fora da África Ocidental. No entanto, sua decisão de embarcar na peregrinação do Hajj a Meca de uma maneira condizente com o homem mais rico da história mudaria essa percepção para sempre. Com uma colossal caravana de 60.000 homens, incluindo oficiais da corte, soldados, comerciantes e milhares de escravos e cavalos carregados de ouro e bens de luxo, Musa partiu em uma viagem que chocaria o mundo e consolidaria seu legado como um dos governantes mais poderosos e ricos da história. Embora Musa estivesse liderando uma caravana repleta de ostentação, isso não significa necessariamente que sua viagem era apenas um show de riqueza. A caminho de Meca, a caravana de Musa atacou o reino de Songhai, conquistando facilmente e expandindo o império de Musa por vários quilômetros quadrados. A conquista trouxe Timbuktu, uma cidade renomada por sua imensa riqueza, para o domínio do Mali, acrescentando riqueza aos já abarrotados cofres de Musa. Enquanto Musa e sua comitiva seguiam em direção a Meca, eles fizeram uma parada no Cairo, a cidade mais rica da África na época. O sultão Al-Malik al-Nasir, governante do Cairo, ficou espantado com a quantidade de riqueza que Musa exibia. A generosidade de Musa para com o sultão, presenteando-o com 50.000 dinários de ouro, causou alvoroço entre os habitantes da cidade e quase resultou em um incidente diplomático. O sultão, surpreso pelo presente de Musa, exigiu que o rei do Mali fosse encontrá-lo. No entanto, um choque de egos ocorreu quando Musa se recusou a beijar o chão diante do sultão como sinal de respeito. A tensão entre os dois poderosos líderes ameaçava se transformar em um tumulto total no Cairo. Após um confronto acalorado, Musa acabou engolindo seu orgulho e cedeu às exigências do sultão. Como resultado, o sultão recebeu Musa e sua comitiva no Cairo, permitindo que eles ficassem em um palácio luxuoso e explorassem a cidade por 3 meses. A generosidade de Musa, no entanto, teve consequências não intencionais, pois inundou o mercado com ouro, causando uma crise econômica da qual o Cairo lutaria para se recuperar por 12 anos. Apesar do caos e das repercussões econômicas, a reputação de Musa como o rei mais rico e generoso se espalhou por toda parte. Sua lenda chegou até as costas da Europa, solidificando seu lugar na história como um homem cuja riqueza não conhecia limites. Passados os 3 meses, a caravana de Musa finalmente partiu do Cairo em direção a Meca. Quando Musa finalmente chegou a Meca, ele não perdeu tempo em ostentar sua imensa riqueza. Ele começou a gastar seu ouro como um apostador de alto nível em Vegas. Musa comprou terras, construiu casas para futuras peregrinações e explorou os pontos turísticos de Meca. No entanto, Musa não era apenas um homem rico, ele tinha um plano para transformar Mali em um centro cultural para rivalizar com Meca, pois ele acreditava no poder da arte, da cultura e da educação para elevar seu império.
Ele usou sua vasta riqueza para atrair estudiosos islâmicos para Mali, incluindo descendentes do profeta Maomé. Mais tarde, na sua viagem de regresso, Musa parou no Cairo para recrutar o arquiteto Abu Ishaq al-Tuedin para transformar a cidade de Timbuktu em uma grande cidade para rivalizar com Meca, construindo uma mesquita magnífica. Com a experiência de al-Tuedin, a mesquita de Djinguereber foi construída em Timbuktu, exibindo uma arquitetura única de tijolos de barro que era, ao mesmo tempo, sagrada e acessível. Sob a liderança de Musa, Timbuktu floresceu como uma cidade portuária rica, com bibliotecas, escolas e universidades. A cidade se tornou o centro cultural da África, atraindo estudiosos e artistas de todo o mundo. Apesar de sua grandeza, o Império do Mali não estava destinado a durar. Quando Musa faleceu em 1337 de causas naturais, deixou para trás um império em seu auge e um trono que detinha riquezas imensas. No entanto, sem um sucessor claro ao trono devido à falta de leis sobre sucessão, o império enfrentou a ameaça de uma guerra civil. Após a morte de Musa, o outrora poderoso Império do Mali começou a ruir à medida que províncias se rebelavam e disputas sobre o governo surgiam. O império enfrentou um declínio à medida que conflitos internos enfraqueciam sua base, levando à sua queda final. No meio do século XV, o reino de Songhai aproveitou a oportunidade para atacar e conquistar o Mali, absorvendo suas riquezas e reduzindo Timbuktu, uma vez uma grande cidade sob o domínio de Musa, a ruínas. A queda do Mali marcou o fim de uma era para o Império. Com o colapso do Mali, novos campos de ouro e rotas comerciais se abriram por toda a África, diminuindo ainda mais os recursos e o poder do Império. A outrora grande cidade de Timbuktu foi saqueada várias vezes, apagando grande parte de sua antiga glória. Apesar da queda do Mali, o legado de Musa viveu através das histórias de sua imensa riqueza e influência. Sua imagem inspirou gerações a explorar a África Ocidental e buscar a lendária cidade de Timbuktu, incluindo a mesquita de Djinguereber, que continuou a cativar a imaginação de exploradores e historiadores por séculos. Sua visão de transformar Mali em um rival de Meca pode não ter sido totalmente realizada, mas seu impacto na cultura e história africana é inegável. Mesmo diante da adversidade, as realizações culturais e arquitetônicas de Musa e al-Tuedin resistiram ao teste do tempo, deixando um impacto duradouro na história da África. A história de Musa serve como um lembrete do poder da arte, educação e liderança para moldar uma civilização e deixar um legado. Musa do Mali pode ter sido esquecido por alguns, mas seu reinado como um dos maiores e mais ricos homens da história perdurou, superando até mesmo a riqueza dos bilionários modernos.